Olá, querido aluno do nosso curso de Como Ler Gênesis, né? O nosso curso inicia exatamente com essa pergunta, Como Ler Gênesis. Esse curso é um curso de convite à leitura de Gênesis, Gênesis como um livro bíblico, como um livro coerente, como um livro revelacional. Então, o nosso curso vai versar sobre o livro do Gênesis. Gênesis é um livro bastante negligenciado hoje na história da igreja e na interpretação das escrituras como um todo. Então você vai ter essa questão da leitura do Gênesis, ok? A nossa aula de hoje vai versar sobre os princípios hermenêuticos ou interpretativos de Gênesis. O livro de Gênesis é um livro muito complexo para ser lido e por muitas vezes é muito negligenciado na igreja da atualidade. A igreja da atualidade tem negligenciado o livro de Gênesis e um dos fatos de que isso seja perceptível encontra-se na realidade de quanto sermão é pregado em Gênesis em nossas igrejas, né? Nós temos medo. O livro de Gênesis causa pavor, causa medo a nós, porque é um livro realmente complexo de entendimento, complexo de interpretação e complexo na abordagem das questões relacionadas à adoração, ao louvor a Deus e tudo mais. E parece que é um livro bem distante de nós. No que se refere à essência da interpretação bíblica, ou seja, a hermenêutica, nós enfrentamos o problema do dispensacionalismo, que traz em seu bojo interpretativo a noção de que há uma distinção entre a lei, ou seja, o Antigo Testamento, e a graça, que é o Novo Testamento. Isso significa que isso justifica porque boa parte dos estudos bíblicos são concentrados apenas no Novo Testamento. Esse curso é um curso voltado para quem gosta de ler o Antigo Testamento ou quem quer compreender melhor o Antigo Testamento. Nós estamos elaborando um outro curso chamado Aprenda a Ler o Antigo Testamento, ou Como Ler o Antigo Testamento, que é um livro que vai fazer, que é um estudo, na verdade, que vai fazer uma abordagem geral dos livros do Antigo Testamento em linhas gerais. E nós optamos começar primeiro por Gênesis, por ser um livro bastante difícil de ser compreendido, de ser analisado e tudo mais. Então, é um desafio a nós fazer um curso como esse sobre o livro do Gênesis, ok? Este curso é um convite à leitura do livro de Gênesis. É um convite à leitura do livro de Gênesis como tal. Então, como nós temos dito, esse é um convite, né? Esse curso é um convite à leitura do Gênesis. Não é um curso que vai trabalhar a interpretação de todos os detalhes de Gênesis, mas será uma abordagem geral da interpretação de Gênesis, a leitura geral. É uma introdução à compreensão do livro, tá bom? Eu espero que você compreenda isso, que você perceba isso, que você necessite entender isso na prática ordeira e na prática cotidiana, ok? Muito bem. Primeiro, antes de a gente seguir para os princípios interpretativos do livro, é necessário a gente entender o que significa Gênesis, né? No livro do Gênesis, tudo se resume a uma única ideia. Qual é a ideia? A busca pelas origens. Se você lê o livro de Gênesis, especialmente os 11 primeiros capítulos, por isso que há nesse curso um módulo que trata só dos 11 primeiros capítulos, você vai perceber que os 11 primeiros capítulos vão dar para nós um arcabouço e uma visão geral também a respeito da dimensão de Gênesis, né? Da dimensão de Gênesis para a nossa vida, para a nossa realidade como pessoa, para a nossa realidade como indivíduos. Então, é bom lembrar isso é importante para nós, né? Quando eu estudo Gênesis, eu estou estudando os princípios das origens, né? Então, a primeira ideia é a busca pelas origens. Essa é a ideia dominante no livro, você percebe isso. Como surgiu o primeiro casal, como surgiu a primeira família, como surgiu o primeiro homicídio, como surgiu a primeira intenção de organização da população, quando surgiu o primeiro dilúvio. Então, são vários fatores que vão ser desenvolvidos do primeiro capítulo até o capítulo 11, que eu chamaria de fundamentos, os fundamentos da interpretação posterior que vai ser feito no Novo Testamento. Então, tudo o que você vê no Novo Testamento está de forma embrionária, por assim dizer, nos 11 primeiros capítulos do Gênesis. Ok?
A outra questão é que a tradição antiga da igreja reconheceu isso quando deu o nome ao livro de Gênesis. Deu o nome a Gênesis. Né? A palavra hebraica, né, usada no início do livro é a palavra Bereshit. A palavra hebraica Bereshit, essa palavra aqui linda, bonita, eu acho muito bonita essa palavra. A palavra Bereshit, né? Bereshit. Hebraico se lê da direita para a esquerda, né? Então é Bereshit. Bereshit, que significa no princípio ou em princípio. Na verdade, Gênesis trata do início. Tanto é que o nome Bereshit ou Reshit, né, é o nome do livro. Né? O nome do livro é Bereshit. Então, Bereshit é o nome do livro, o princípio. Então, significa no princípio. Na versão grega do Antigo Testamento, conhecida como Septuaginta, a palavra ela foi invertida para Gênesis, ou para Gênesis, né? Gênesis, que é Gênesis na nossa língua portuguesa. Então, o Bereshit veio para a nossa língua como Gênesis por causa da influência da Septuaginta. Mas o nome do livro é Bereshit, ok? Bereshit. Esse título dado já configura a primeira intenção autoral. Então, quando eu olho para o título já no título já sei qual é a primeira intenção do autor. Nós vamos discutir, nós vamos perseguir o autor de Gênesis, né? Vamos saber quem é o autor, vamos estudar se de fato foi Moisés que escreveu Gênesis, se Gênesis não é um produto de várias fontes, como é colocada pela hipótese documentária. Então a gente vai ter uma análise muito bem, um arcabouço muito amplo sobre isso, né? Então esse é o sentido. Esse título já em si, ele já nos dá a primeira intenção autoral. Qual é a primeira intenção autoral? É narrar a origem das coisas conforme foram trazidas à existência pelo Criador. Então, quando eu leio Gênesis, eu já leio Gênesis com a visão do autor. O autor decidiu me contar algo. Ele decidiu me contar como as coisas surgiram, de que maneira surgiram, de que maneira funcionaram e de que maneira progrediram. É muito interessante estudar o livro de Gênesis, porque é um livro riquíssimo para nós. O livro do Gênesis ele constitui a primeira seção da Torá, ou o livro da lei. É o Longman que lembra isso no seu livro Como Ler Gênesis, que é o título do nosso curso. Na verdade, nosso curso decorre do título desse livro. Ao ler esse livro, eu me encantei pela maneira como o Longman apresenta algumas coisas sobre Gênesis e me senti estimulado a produzir um material relacionado a Gênesis nesse sentido. É claro que nós temos aqui na nossa linha de abordagem, nós vamos ter o Longman, vamos ter o Robert Alter, vamos ter aí o C.D. Grandenius, vamos ter o Richard Pratt, vamos ter o Walter Kaiser, vamos ter os grandes eruditos em Antigo Testamento nesse curso sendo evocados, sendo chamados para fundamentar um pensamento, para elucidar uma questão, para esclarecer alguma coisa que nós precisamos ter também dos acadêmicos, especialistas na área, a compreensão adequada do conteúdo do livro do Gênesis. Volto a dizer, esse não é um curso interpretativo exaustivo, mas nós vamos dar umas noções de interpretação para o livro a partir da aula de hoje. Ok? Seguindo aqui. Então, vamos seguir para os princípios hermenêuticos, de Gênesis. A primeira questão que nós devemos levantar para considerar o livro do Gênesis é o que é hermenêutica. Essa é a primeira pergunta, né? É uma palavra geralmente que ouvimos com muita frequência, a palavra hermenêutica. E a questão é, o que hermenêutica significa, né? Você pode dar várias definições de hermenêutica, mas eu queria trazer para vocês uma definição léxica. Então, lexicamente, ou seja, dentro do léxico do dicionário grego para português, nós temos a seguinte resposta para a indagação que é hermenêutica. O termo hermenêutica deriva-se do verbo grego hermeneo. Hermeneo significa eu traduzo, eu interpreto, eu significo. Hermeneo, que é o verbo correlato a isso. E os termos correlatos, hermeneia, interpretação, de hermeneo, que é interpreto, significo, metarmeneo ou metarmenomai, né? Que significa interpreto, significo. Hermeneutes é o intérprete, aquele que interpreta. E de sermeneutos, que é a palavra que significa de difícil interpretação.
Aí é naquele livro lá do Anglada, né? A hermenêutica, Introdução à Hermenêutica Reformada, um livro muito bom, muito gostoso de ler, é um livro que eu recomendo que você também leia, adquira, né? Quando nós fizermos o nosso curso aqui, disponibilizar para os alunos o nosso curso de exegese, né? do Novo Testamento, nós vamos também mergulhar um pouco na questão da hermenêutica, ok? Então, a primeira questão, quando você vai estudar o livro do Gênesis, é entender que você tem que ter uma coisa chamada hermenêutica, uma ferramenta de interpretação, uma maneira de interpretar. Então, o que são princípios hermenêuticos? Os princípios hermenêuticos são os princípios estabelecidos pela própria hermenêutica, pela ciência da hermenêutica, para a compreensão do texto em si, ok? Esse é um ponto importante que a gente precisa considerar. Mas uma definição clara que a gente pode oferecer para a hermenêutica é a definição que é apresentada por Brent Osborne no seu livro A Espiral Hermenêutica. Ele vai definir a hermenêutica que eu acho que é plausível para os nossos propósitos aqui neste curso. A definição tradicional da palavra é ciência que define os princípios ou os métodos para a interpretação do significado dado por um autor específico. Então, tradicionalmente, significa a ciência que define princípios e métodos para a interpretação. O Virkle, né, o R. Virkle, no seu livro Hermenêutica Avançada, ou simplesmente Hermenêutica, a minha edição é bem antiga, de 1984, então tem lá o título Hermenêutica. Nesse processo aí, ele vai definir a hermenêutica como a arte e a ciência da interpretação, né? Então você sabe que quando a proposta é um convite à leitura, leitura exige também interpretação. Você não lê um objeto, um texto por nada, né? Você não lê o texto por nada. Ok? Muito bem, vamos seguir aqui. Então, comecemos com o primeiro princípio. O primeiro princípio é reconhecer a natureza literária do livro de Gênesis. Então, esse é o primeiro princípio a ser reconhecido, né? Que nós precisamos reconhecer, que é o princípio da natureza literária do livro do Gênesis. E a pergunta que você deve levantar ao estudar o livro do Gênesis é: que tipo de livro é Gênesis? Você lê Gênesis, né? Então, a Gênesis é um livro pentateuco, né? O Longman vai defender, por exemplo, na sua obra sobre como ler Gênesis, que Gênesis ele é um capítulo do livro do Pentateuco. Ele olha para o Pentateuco como livro. Não somente ele, mas, se não me foge a memória, o John Saillamer, né? Naquele livro lá, o Pentateuco como narrativa, que não está em português, está em inglês, né? Esse livro. Mas é um livro muito gostoso de ler, muito bacana de ler, delicioso. É um livro delicioso de ler. É o Pentateuco como narrativa de John Saillamer, né? Saillamer faleceu, se não me foge a memória, o ano passado, 2017. O eruditíssimo em Antigo Testamento. A ideia é exatamente essa, de que o Pentateuco é um livro único e que os 5 livros, que nós conhecemos como 5 livros, são 5 capítulos que compõem o Pentateuco. Para se ter uma compreensão adequada a respeito do livro do Gênesis, é preciso indagar que tipo de produção literária ele é composto, né? Que tipo de produção literária é composto? É uma poesia? Gênesis é uma narrativa? É uma lenda? Tem um artigo muito bom, eu vou postar aqui no nosso curso, eu vou procurar esse artigo, mas é um artigo muito bom, que fala sobre narrativa poética em Gênesis. É bem interessante, um artigo bem gostoso de ler também, da Fides Reformata. É um artigo que vale a pena dar uma lida. Os eruditos classificam Gênesis como sendo um texto pertencente a uma narrativa histórica. Então, Gênesis ele é uma narrativa. Ele está marcado como, ele está classificado, né? Não marcado, mas classificado como uma narrativa histórica. E aí você pode discutir sobre questão de história, né? Narrativa histórica. Você pode dar uma lida naquele livro lá, O Pregador Contemporâneo do Texto Antigo, do Cid Grandenius, né? Publicado pela Editora Cultura Cristã. E você vai ver lá
um capítulo falando sobre história e historicismo. É bem interessante, né? Que tipo de história é Gênesis, né? Você pode trabalhar isso. A gente vai ver isso mais adiante, quando a gente for trabalhar sobre a natureza literária do livro, propriamente dita, né? Então a gente vai trabalhar um pouco sobre isso. Se você quer conhecer também sobre a natureza da narrativa, rapaz, tem um cara muito bom sobre narrativas bíblicas. Eu estou até com o livro dele aqui na mão, no momento. É o livro do Robert Alter, A Arte da Narrativa Bíblica. É um livro fantástico sobre o gênero literário das narrativas. Ele explora muito bem o livro do Gênesis nesse aspecto. Há um outro autor que é muito bom, também está aqui na minha frente. Deixa eu pegar aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. O do Richard Pratt, ele nos deu histórias, né? Um guia completo para a interpretação de histórias do Antigo Testamento. É um guia para narrativas veterotestamentárias. É um livro muito bom, publicado pela Cultura Cristã. O do Robert Alter, publicado pela Companhia das Letras. É um livro fantástico, fabuloso. Há um outro livro dele também falando sobre narrativas, em Espelho Crítico. É um livro que ele tem uns capítulos. E o primeiro capítulo é o primeiro capítulo que ele também tem aqui nesse livro da arte da narrativa bíblica, que vai tratar sobre a interpretação de Gênesis 38, né? É bem interessante, vale a pena dar uma adquirida nesse material. Há um outro material dele que está esgotado, que é o Guia Literário da Bíblia, né? Ele é organizado junto com outro autor também na área de interpretação narrativa. Então, a primeira questão que você tem que entender é que Gênesis é uma narrativa histórica. E consideraremos a questão do gênero de Gênesis mais adiante em um estudo específico neste curso. Então, nós vamos trabalhar a questão do gênero de Gênesis, propriamente dito, gênero literário, quando nós vamos abordar na sessão que trata sobre Gênesis como literatura, né? Então, nós vamos ver isso mais adiante. O segundo princípio que você deve levar no convite à leitura do livro de Gênesis, o segundo princípio que devemos estudar é o livro no seu contexto histórico, ou seja, no seu background. Há uma seção, né, há um módulo que a gente vai tratar sobre o background, o contexto histórico no qual o livro foi produzido, né? Em poesia, nós chamamos de Sipsilemben, né, uma situação vivencial no qual o livro foi produzido, né, eu poderia chamar dessa forma. Mas eu opto usar o termo background, né, porque a gente vai não só ver a produção literária do documento, mas em que ambiente o documento foi produzido, né? Então, nesse aspecto, é necessário procurar saber quando o livro foi escrito, a datação. Perguntas sobre como o passado foi contado em Gênesis. Esse tipo de perguntas é importante, né? E há fatos que não são narrados com detalhes. Por exemplo, quem era a mulher de Caim? Quanto tempo Adão e Eva eles viveram no paraíso? O livro não narra. Mas Gênesis é um livro histórico, com a sua forma peculiar de contar a história. Então, se eu entendo que Gênesis é um livro histórico, há uma maneira de como ele vai contar a história. E essa maneira eu preciso entender. Porque se eu não entender, por exemplo, e aqui eu entro na questão da mulher de Caim, se eu não entender que o texto tem uma maneira de contar a história, e a maneira como os antigos contavam a história era bem distinta da maneira como nós contamos, eu jamais vou entender a narrativa de Gênesis e não vou aceitá-la como histórica. Ou por vezes eu vou olhar para a Gênesis como um aspecto puramente mitológico, como foi proposto pela escola da demitologização, né, da desmitologização, proposta para o Novo Testamento em Rodolfo Bultmann, e a proposta de influências tribais, influências do Oriente Próximo ali, alimentando até a ideia de mito, né? Segundo o Gerhard von Rad, né? Se você não conhece Gerhard von Rad, há um livro dele muito interessante, muito bom de ler, eu gosto muito, mas como von Rad segue uma escola muito terrível, né? É o livro dele sobre teologia do Antigo Testamento, uma das melhores teologias que temos, produzido por um teólogo liberal, né? Ele era um teólogo liberal
em certo sentido, ele tinha um liberalismo teológico ali presente nas suas ferramentas de interpretação. Então você vai olhar para essa questão e vai dizer assim, não, aí não é possível, Caim não, né? Abel matou Caim e só ficou, não, Caim matou Abel, né? Ao contrário, Caim matou Abel e aí só ficou Caim na terra, e aí a gente aí você vai ter que tentar achar uma explicação e aí você acaba negando a fé. O Richard Pratt tem uma resposta muito interessante sobre esse episódio, a gente vai ver quando a gente for estudar a questão do gênero literário, né? Do Gênesis e a maneira como se contava a história. O terceiro princípio hermenêutico é que nós precisamos refletir sobre o ensino a respeito de Deus que o livro apresenta. Interpretação também, gente, ela é teológica. Não existe esse negócio de interpretação neutra, né? Não é possível você fazer uma interpretação livre de pressupostos. Foi o próprio Rodolfo Bultmann que alentou e que mostrou isso quando ele surge com o método de tirar os mitos da escritura para que encontre a experiência existencial e o ensino existencial do texto. Ele vai dizer que ninguém se aproxima do texto livre, com a tábula rasa, né? Como John Lucan dizia, que você aprende com a experiência, você não tem nenhum pressuposto para entender alguma coisa, mas você vai aprendendo alguma coisa com a experiência, né? A sua mente não é livre de pressupostos, não existe neutralidade no exame, na análise teológica, na análise de qualquer, aliás, de qualquer ciência, né? Tanto da teologia, de qualquer outra área, ninguém está livre de pressuposições, né? Interpretativas. O Walter Kaiser e Moisés Silva vão falar sobre isso, é bem interessante. O livro deles é sobre interpretação bíblica, né? Que é um livro muito, muito bom, publicado pela Editora Cultura Cristã. Muito bem. Então, ela é teológica, e a boa interpretação é aquela que nos conduz a uma reflexão sobre Deus, sobre seus atributos, sobre sua pessoa, sobre seu caráter, sobre o que ele é. Uma interpretação digna é aquela que nos conduz também até a cruz de Cristo. Ela se preocupa em não ferir a boa e saudável teologia. Se minha interpretação, estou fazendo um processo de interpretação do livro de Gênesis, e essa interpretação contradiz alguma doutrina do escopo geral das Escrituras, certamente a minha interpretação está equivocada. Como Deus é visto no livro de Gênesis? Essa é a grande pergunta. E o que teologicamente Gênesis ensina sobre Deus e sobre seus atributos é importante no ato da leitura e da interpretação do livro do Gênesis. Como o Gênesis se harmoniza com o restante das Escrituras Sagradas? Por exemplo, essa pirâmide hermenêutica, e ela é comum nos manuais de hermenêutica, por exemplo, o livro do Augusto de Nicodemos, né, a Bíblia e seus intérpretes, há uma pirâmide hermenêutica que ele coloca, que é exatamente isso aí que você está vendo. Você vai ter aqui no topo o Pentateuco, então Gênesis está aqui, Lei, eu tenho os profetas, os escritos do Novo Testamento. O que essa figura, essa pirâmide hermenêutica me informa? Ela me informa algumas coisas. Ela me informa que tudo que é construído posteriormente é construído em cima do Pentateuco, da Torá, da instrução legal que Deus dá ao povo. O primeiro livro da Torá é Gênesis. Então Gênesis é também esse alicerce para a construção daquilo que vem posteriormente. Notemos que Gênesis ele é a base da construção teológica. Então eu preciso de Gênesis para construir a minha teologia de maneira coesa, de maneira fundamental, de maneira coerente. Ok? O fundamento de toda a teologia da igreja está também em Gênesis. Todo o fundamento que eu tenho para a igreja, para a teologia da igreja, para a respiração dos pulmões teológicos da igreja é Gênesis. E não há doutrina no Novo Testamento que não seja fundamentada no Antigo Testamento. Então eu preciso olhar para o Antigo Testamento para entender uma doutrina do Novo Testamento. Se uma doutrina do Novo Testamento aparece lá e você diz que ela não é repetida ou que ela não aparece no Antigo Testamento, é porque ela é descartável? Não. Porque você não entendeu bem direito a doutrina ou você não entendeu a relação entre os testamentos. Né? Um exemplo claro disso aí é o dia do Senhor. Você fala assim, eu vejo muita gente que é contra o dia do Senhor, né? Diz assim, não, porque o mandamento do sábado não se repete no Novo Testamento. Epa, quem foi que disse que o mandamento do sábado não se repete no Novo Testamento? Né? Isso é um equívoco. A mesma argumentação sobre o dízimo. Então você vai ter várias questões relacionadas
dentro da teologia que você precisa entender que existe uma continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento e também existe uma descontinuidade. Essas duas coisas andam juntas e especialmente quando você vai encarar o livro de Gênesis. Você está numa jornada no livro de Gênesis, você está estudando conosco sobre como ler Gênesis. Como entender Gênesis nos dias de hoje? Essa é uma outra questão que eu preciso estabelecer. Como o ensino de Gênesis se relaciona com a nossa vida particular de modo redentivo? Ou seja, como é que eu leio Gênesis e como é que eu posso encontrar eu vou usar aqui a expressão, imagine que você está num garimpo. Gênesis, esse curso vai ser um garimpo para você. Você vai garimpar dentro do livro de Gênesis. E quando você encontrar uma pedra, que você vê que é preciosa, mas ela não está lapidada, ela não está trabalhada. Então, quando você encontra uma pedra, uma pérola, uma joia relacionada à redenção em Gênesis, como você vai tratar isso? Como cristão, vivemos as realidades que Gênesis prometera, cumprida no relacionamento com a igreja de Cristo Jesus. Qual é a relação da igreja com as alianças do Antigo Testamento? O rito da circuncisão, como é que ele é encarado hoje na igreja neotestamentária? E outros emblemas do livro de Gênesis. Como é que você vai encarar essas visões que você tem em Gênesis e vai aplicar isso na realidade de hoje? A segunda questão é como não impor os nossos pensamentos à leitura do Gênesis. Há muita coisa que nós impomos à leitura de Gênesis que é impressionante. Impressionante. Por exemplo, quando você está interpretando o livro de Gênesis, você vai encarar algumas coisas, como por exemplo, a criação do mundo. E aí a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: quando você lê a criação do mundo, você diz, não, aqui Moisés estava pensando na teoria do Big Bang, que foi inventada pela evolução da espécie também, do Charles Darwin e tal. Não, Moisés não estava pensando nessas coisas. Então você está pegando uma categoria do nosso tempo e aplicando ao livro de Gênesis. Ainda que essa aplicação não seja de todo errada, ela não é legítima do ponto de vista da interpretação natural do texto. O texto Moisés não está preocupado em contar a criação do mundo por causa da teoria do Big Bang, que ela nem existia na época. Mas o pressuposto dele é outro, e a gente vai ver isso quando formos estudar o background sobre o livro do Gênesis, ok? Então, essa pergunta é fundamental. Eu não posso pegar uma categoria moderna, uma maneira de enxergar as coisas hoje e aplicar ao livro de Gênesis. Eu não posso, em hipótese alguma, fazer isso. Outro exemplo também, que é muito comum na teologia sistemática, é quando você está falando sobre Trindade. E aí você vai pegar lá, e a palavra Elohim, que aparece lá, que é ou aquele texto lá, e desçamos, e façamos, e confundamos os homens, aqui está a Trindade. Ainda que o texto fundamente no Novo Testamento esse princípio da doutrina, Moisés não está pensando na Trindade quando escreve isso. Então eu preciso pensar no que Moisés está pensando quando escreve isso. Ok? Eu preciso aprender um pouco sobre essas questões. O primeiro passo para que eu não possa impor os meus pensamentos na leitura de Gênesis, impor, gente. Eu não estou falando que eu não vou com pressuposto. Eu não posso pegar o meu pressuposto e colocar. É como eu tinha um professor de exegese que dizia assim, dizia no seminário: não existe texto difícil. Existe texto que não se encaixa com a minha teologia. Se eu vou para o texto com a minha teologia arquitetada e me bloqueio com a leitura do texto, é porque alguma coisa está errada. Ou eu estou interpretando errado, ou fui ensinado errado. Porque o texto é aquilo que está dizendo. Pronto. Esse é um ponto importante. Então, primeiro é a humildade. Muitas de nossas leituras deste livro podem estar erradas e devemos estar abertos a interpretações mais sólidas. Ok? Devemos também avaliar nossa interpretação com a catolicidade da Igreja de Cristo. Outro problema sério. Eu vejo muita gente dizer assim, não, por que você vai citar os pais da igreja? Por que você vai citar Calvino? Por que você vai ensinar com base nesses homens? Isso é terrível. Gente, isso aí é um absurdo. Isso aí é um absurdo. Eu lembro que eu comprei o livro Esboço de uma Dogmática há alguns anos atrás, Esboço de uma Dogmática, do Karl Barth, uma explicação que ele tem do Credo Apostólico, que para mim é uma explicação fantástica, muito gostosa de ler, a despeito do seu pressuposto teológico e tudo mais, mas é uma parte que ele vai falar sobre o quinto mandamento. Ele vai dizer o seguinte, que desprezar o passado, ou a catolicidade da igreja, é quebrar o quinto mandamento.
Então, quando eu volto para os meus pais da igreja, quando eu estudo a catolicidade, como a igreja entendeu Gênesis, me dá mais liberdade e mais segurança na interpretação. Aí você pode pegar aquele livro lá, lendo as escrituras com os pais da igreja, estudando os pais da igreja. Há um arcabouço aí de você mergulhar e compreender melhor. Eu tenho Calvino. Calvino é no período pré-crítica textual. É tudo mentira, mas o povo diz assim, no período pré-crítico da crítica textual, não tem problema. Eu vou ler Calvino, eu vou ler Desliches, eu vou ler Calvino e vou ler von Allmen, eu vou ler Calvino e vou ler von Rad ou Van Groningen. Eu vou ler, eu vou atrás de quem tem alguma coisa para me ensinar dentro da catolicidade da igreja. Lembre-se, nunca estude um texto da Escritura, tire uma interpretação do texto da Escritura que contrarie a máxima da catolicidade da igreja. Não estou dizendo aqui que a igreja sempre acertou na sua interpretação, mas é muito difícil você fundamentar uma doutrina a partir de uma interpretação teológica e que essa doutrina contradiga a maioria dos pais da igreja, da catolicidade, do ensino católico da igreja, que esteja certo. Tá? Isso aí é terrível. Devemos avaliar nossa interpretação com essa catolicidade da igreja de Cristo, ou seja, aprender a ler Gênesis com os pais da igreja, com os outros cristãos, que pode ser muito proveitoso para não cairmos na armadilha de impor as nossas ideias sobre o texto sagrado. É bom lembrar uma coisa que eu gostei do livro do Pratt. O livro do Pratt tem um capítulo que ele vai falar o seguinte, que devemos fazer a exegese em companhia da igreja. Então, assim, é muito importante você fazer isso como estudante do texto do Gênesis, ok? Pois bem, nós ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado da nossa aula introdutória. É uma aula que vai te mostrar os princípios interpretativos. E esses princípios interpretativos, gente, que eu falei aqui agora, de maneira geral, eles estarão sendo desenvolvidos nos próximos módulos do curso, tá bom? Faça suas leituras, que nós estamos disponibilizando. Leia, estude, mergulhe, aprenda. Gênesis é um livro maravilhoso de ser lido, de ser aproveitado. É um livro que eu, você e todas as pessoas precisamos entender e ter como um livro importante. O nosso curso é Como Ler Gênesis e esta aula foi sobre princípios interpretativos do livro de Gênesis. Eu coloquei os 4 princípios interpretativos e os módulos seguintes vão explicar passo a passo como esses processos interpretativos funcionam, de que maneira eu devo encarar lendo o Gênesis, ok? O que a gente vai fazer? A gente não vai definir os princípios, não. Nós vamos pegar os princípios e vamos aplicar o livro de Gênesis, estudando passo a passo o livro de Gênesis, e aí você vai chegar a uma conclusão bem interessante sobre como estudar o livro de Gênesis. E isso será um apoio para você na escola dominical, no seu sermão, no seu estudo. Esse curso vai capacitar você a olhar de maneira geral para o livro de Gênesis. Ele não é proposto para que você estude detalhe por detalhe de Gênesis. Se você entrou nesse curso esperando isso, se desmatricule, saia do curso, porque você não vai ter isso, tá bom? Um abraço, Deus estenda graça sobre a vida de vocês.